Eu não nasci no lar adventista. Para falar a verdade, eu não conhecia a igreja adventista do sétimo dia, nunca tinha ouvido falar. Até que na faculdade eu conheci um rapaz, um amigo meu chamado Ricardo, e ao longo do tempo ele perguntou se eu não tinha interesse de estagiar na empresa que ele trabalhava, uma das nossas instituições. Eu nasci no lar adventista e sempre achei interessante as histórias de conversão, ou seja, aquelas pessoas que precisaram abrir mão de alguma coisa por amor a Cristo. Talvez um trabalho, um relacionamento ou, quem sabe, um vício. E de alguma forma eu queria passar pela mesma experiência. Não que eu fosse ir para o mundo e experimentar as coisas do mundo e depois voltar para a igreja, não. Eu queria algo que desse sentido para a minha vida cristã, ou seja, eu queria estar vivo, espiritualmente falando. E acabou que deu certo, eu fui estagiar lá, e ao longo do tempo ele perguntou se eu não tinha interesse de conhecer a Bíblia, né, de estudar um pouco mais sobre a Bíblia. Eu tinha já uma experiência cristã, mas ele queria me apresentar uma nova perspectiva das coisas. Eu lembro até que eu falei para ele, olha, eu não vou ser adventista do sétimo dia. Ele falou assim, não tem problema, é só pra gente estudar, só pra gente conhecer um pouco mais. Aí, eu lembro que o Ricardo tinha uma rotina muito extensa, muito puxada de trabalho, de família e tudo. Então, os nossos estudos, eles não eram contínuos. A gente tinha, às vezes, um estudo por mês, 2 estudos por mês. Até que um dia, o diretor do Clube de Desbravadores, Rocha, um amigo meu, me fez um convite. Ele disse, Kênio, está chegando o período do evangelismo da Missão Caleb, e como você é um jovem, nós queremos que você fique responsável pelas lições. O que tu acha? E eu aceitei aquele desafio. Até que um dia, faltavam apenas 5 estudos para a gente terminar, e eu orando a Deus, porque eu sabia que ia chegar um ponto em que eu teria que tomar uma decisão. Então eu orei a Deus e pedi que Deus fizesse com que a gente tivesse esses 5 estudos na semana só, contínuos, né? Para que eu soubesse um pouco mais e me aprofundasse um pouco mais na palavra e tomasse uma decisão. Depois das lições, para nossa surpresa, sabe quantos batismos? Nenhum batismo. Mas passaram-se 2 anos e houve um grande congresso de todas as igrejas do distrito e no final do culto uma senhora chegou perto de mim e perguntou se eu lembrava dela. E como ela percebeu que eu não estava lembrando, ela disse assim, você lembra 2 anos atrás, aquele evangelismo, lá na casa da irmã Marlene Matos? E eu lembrei do evangelismo. E ela disse, pois é, eu fui batizada. Refleti sobre as lições, refleti sobre a palavra de Deus e tomei minha decisão. E eu percebi que ela era muito atuante na igreja. E eu me senti feliz com aquilo. E eu lembro que eu estava escrevendo uma mensagem para o Ricardo, já era de noite, era tarde, para propor para ele essa sugestão, né, de estudarmos durante uma semana. Quando eu estava digitando a mensagem, eu recebi uma mensagem. Então eu parei, eu fui ver que mensagem era aquela que eu tinha recebido, e era o Ricardo me perguntando se eu não tinha interesse de estudar esses 5 estudos durante uma semana para que a gente pudesse terminar esse estudo. E ali eu vi que era uma resposta de Deus, né? Que Deus estava conduzindo todas as coisas. Então eu tomei minha decisão, optei pelo batismo e um mês depois eu já era membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então eu entendi que a minha experiência de conversão e renascimento é essa. É quando eu compartilho a palavra de Deus com as pessoas e elas tomam as suas decisões ao lado de Cristo. Então, através da vida do Ricardo, da predisposição dele em estudar a Bíblia comigo, mesmo com tantas atividades, com tantas tarefas, com a família, com os filhos, ele se predispôs a estudar a palavra comigo. Com essa experiência, eu renasci. Agora é a sua vez de renascer. E essa é a minha história de renascimento, essa é a história da minha conversão. E cada um tem a sua história. Talvez esse seja o seu momento. Agora é a sua vez de renascer.